A Petrobras trouxe um lucro de 6 bilhões de dólares apenas no terceiro trimestre deste ano, mas foi uma alta modesta, de 2,7%. Ainda assim, o Goldman Sachs está dobrando a aposta na Petrobras e esperando dividendos mais gordos. A companhia decidiu pagar 12 bilhões de reais em dividendos para os seus acionistas, levantando a questão para o mercado: será que as ações PET-R4 podem subir ainda mais depois de toda a valorização que vimos recentemente? E diz a FUP que está preocupada com a redução de 17% do CAPEX da Petrobras, já previstos no plano 2026 a 2030, que o EBITDA da companhia, ou o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa, aqui do terceiro trimestre, saltou 17% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Um baita salto, sendo que o resultado do segundo trimestre o mercado já havia gostado. Então, 12 bilhões de dólares aqui alcançados, sem eventos exclusivos, ou seja, foi pura capacidade de produção e geração desses lucros mesmo. Por falar neles, a empresa alcançou 5,2 bilhões de dólares em lucro líquido sem eventos exclusivos também, chegando então a 28% de crescimento em relação ao segundo trimestre deste ano. O fluxo de caixa livre da companhia saltou 44% em relação ao segundo trimestre deste ano e o fluxo de caixa operacional em 31% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, fluxo de caixa operacional praticamente 10 bilhões de dólares e o fluxo de caixa livre passando ligeiramente aqui dos 5 bilhões. Então, com esse resultado, a empresa acabou mantendo aqui sua política de pagamento de dividendos de 45% do fluxo de caixa livre, pagando então 12,2 bilhões de reais. Se você fizer uma conversão de aproximação aí por volta dos R$ 5,35 no câmbio do real com o dólar, vai ver que esse pagamento aqui está realmente ajustado de acordo com a política de pagamento de dividendos da companhia. E para constar, ele foi 40% maior do que o do trimestre anterior, e é por isso que chamou tanta atenção do mercado e as ações decolaram. Mas já vou falar mais sobre isso. Então, de uma maneira fácil de compreender como foi a produção e também as vendas da companhia, temos aqui esses gráficos mostrando a produção total própria de 17% de crescimento na comparação com o ano passado e 8% na comparação com o trimestre anterior. Já a venda do petróleo, ainda por cima, aumentou 14%, permitindo realmente essa produção adicional, a empresa conseguisse vender mais. A venda de derivativos também foi expressiva, aumento de 5%. Embora o Brent tenha tido um aumento de 2% em relação ao segundo trimestre deste ano, que estava medido ali nos 67 dólares e 80 centavos e agora 69 dólares e 10 centavos, ou melhor, foi medido até setembro, que foi o fechamento do terceiro trimestre, é imprescindível lembrar que no ano passado o Brent estava bem mais alto, 80 dólares e 20 centavos. Então, somente com eficiência operacional, como eu acabei de explicar amplamente, e também aumento na produção e venda, é que a empresa conseguiu esses resultados aqui. 17% de crescimento na comparação com o trimestre imediatamente anterior, mas notem, a diferença entre o ano passado foi de 11,6 bilhões de dólares e esse ano 12 bilhões de dólares no EBITDA ajustado. A diferença foi pequena em relação ao trimestre do ano passado, mas reforçando que a diferença do Brent foi monumental. Então, em um resultado que a empresa deveria trazer, deveria entre aspas, ok pessoal? Mas ela deveria trazer resultados mais baixos ou mais modestos do que ela conseguiu do ano passado, ela trouxe aqui um resultado maior. Lembrando também que no ano passado a empresa teve prejuízo no segundo trimestre e no quarto trimestre, mas o terceiro trimestre foi bem positivo. O lucro líquido da companhia, sem os eventos exclusivos, cresceu absurdos 28% na comparação trimestral. O calo aqui realmente ficou no ano passado. Como eu expliquei, o resultado da companhia no ano passado foi positivo no terceiro trimestre e nessa comparação a empresa sim teve um encolhimento aqui do lucro, mas o mercado estava esperando muito menos que ela fosse conseguir. É por isso que as cotações reagiram como reagiram logo na apresentação desses resultados. A empresa marcou 5,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre do ano de 2024 e 5,2 bilhões no terceiro trimestre deste ano. Ou seja, teve uma queda aí de quase 5,5%. No fluxo de caixa operacional, a empresa também teve queda em relação ao terceiro trimestre do ano passado, que fechou em 11,3 bilhões de dólares. E neste terceiro trimestre, 9,9 bilhões. Aí, novamente, é uma questão de escolher aqui qual a matemática que a empresa vai apresentar para o investidor. E ela escolheu o segundo trimestre, claro, porque ela sabia que o terceiro trimestre teria condições mais fortes de ter resultados maiores. E aí, ela trouxe essa diferença, esse crescimento de 31%, que não pode ser ignorado em relação ao segundo trimestre deste ano, mas novamente chamando a atenção. Houve sim uma queda do fluxo de caixa operacional da companhia de cerca de 12%, mas a queda do Brent neste mesmo período foi de quase 14%, 13,84% para ser bem preciso em relação aos números que a própria empresa trouxe. Então essa queda aqui do fluxo de caixa operacional, ela é
representativa, mas ela é uma vitória para a companhia. Mas agora vamos falar do que está preocupando alguns a respeito da Petrobras. Afinal, está acontecendo aqui uma queda de braço que existe dentro da própria companhia. De um lado, os sindicatos querendo obras e gastos, do outro, o mercado querendo eficiência e dividendos. Por isso que eu estou dizendo que, de repente, aquilo que é visto por alguns como um ponto negativo, para outros é um ponto positivo. E é aí que precisamos falar desses próximos 5 anos em que a empresa pode pagar 50 bilhões de dólares em dividendos, ou seja, considerando o câmbio atual, cerca aí de 270 bilhões de reais. Afinal, nas últimas semanas, o mercado financeiro viveu um suspense aguardando esse plano estratégico 2026 a 2030 da Petrobras, que haviam praticamente 2 medos aí: o da empresa aumentar demais os gastos e de cortar os dividendos. O cenário de fundo é o preço do petróleo, claro. O barril do tipo Brent, que já custou mais de 80 dólares, hoje gira em torno de 73 dólares. E essas projeções futuras são de queda. Com menos dinheiro entrando, a empresa precisou refazer essas contas. O plano foi aprovado e a manchete é forte, ou seja, a Petrobras prevê pagar 45 a 50 bilhões de dólares em dividendos ordinários nos próximos 5 anos. Mas aqui está um detalhe que o acionista atento já percebeu. O plano anterior tinha uma reserva específica para dividendos extraordinários. O novo plano não cita essa reserva. A empresa manteve a política de investir 109 bilhões de dólares, que foi um leve corte de 1,8% em relação ao ano passado, como eu acabei de explicar, focando em manter a produção enquanto o preço da commodity cai. A diferença aí ficou realmente no plano base e no plano extra dos 10 bilhões de dólares. Mas a regra do jogo aqui continua mesmo, ou seja, a Petrobras ela vai distribuir 45% do seu fluxo de caixa livre. Essa é a política de pagamento de dividendos. Ficando basicamente assim: fluxo de caixa de investimentos entre 85 e 95 bilhões de dólares, dividendos ordinários entre 45 e 50 bilhões, novos projetos 10 a 15, arrendamentos 45 a 50, amortização líquida 500 milhões de dólares e despesas financeiras entre 5 e 10 bilhões. Como a empresa gerou lucros, claro, todo mundo fica esperando que ela pague dividendos. Só precisa lembrar, a Petrobras ela paga em cima do fluxo de caixa livre, ok, pessoal? Então não é em cima do lucro líquido. Como ela mesmo traz, a remuneração aos acionistas é 45% do fluxo de caixa livre, gerando então este pagamento de 12,2 bilhões de reais em dividendos ou JCP. Nesse caso foi dividendos, em que a empresa trouxe aqui 94 centavos por ação com Datacom para o dia 22/12, ou seja, dezembro de 2025. E como sempre, ela vai pagar em 2 vezes. A primeira parcela vai ser paga no dia 20 de fevereiro, 47 centavos por ação. E a segunda parcela no dia 20 de março, também 47 centavos por ação. No dia 6 de novembro, o seu dividendo. Datacom no dia 22 de dezembro e o pagamento no dia 20 de fevereiro de 2026. E essa é a primeira parcela apenas. 47 centavos por ação ordinária e preferencial, PET-R3 e PET-R4, gerando uma rentabilidade de 1,38% para as ações ordinárias e 1,47% para as preferenciais PET-R4. A segunda parcela vai ser paga no dia 20 de março. Os valores são exatamente os mesmos. E a Datacom também. Nessa cotação dos R$ 32,31, a Petrobras ainda desvaloriza 5,5% nos últimos 12 meses. Esses preços, eu acredito que está sim em oportunidade, mas para quem é que tem que comprar essa empresa, gente? Ó, uma queda aí bem interessante. Mas para quem é essa empresa? Para a pessoa que já tem um portfólio bem organizado, bem estruturado, porque é uma empresa bem volátil. Depende muito aí do petróleo. Então, e também do governo. Então é bem volátil. Então você, para ter ela na carteira, necessariamente você tem que ter uma carteira bem estruturada, bem organizada, para que ela seja um ativo que não tome muita parte aí na sua carteira. Não pode ser uma posição muito grande. Do contrário, você pode estar correndo um grande risco, tá bom? Com a volatilidade que ela tem. Mas dá pra ver que ela tá com um preço bem interessante. Mas quem pegou aqui, ó, aos 28, cara, fez um bom negócio. Já teve a sua máxima aí nos 35, mas dá pra ver que de lá pra cá a ação só caiu. Então, mas também tem um dividendo bem interessante, ó, R$ 5,23 aí de dividendo dos últimos 12 meses. Uma ótima pagadora de dividendo, isso eu tenho que falar que é verdade. Tenho que admitir, é uma ótima empresa pagadora de dividendo. Porém, a valorização dos últimos 12 meses está negativa. Tá no bom momento para comprar? Se você já tem um portfólio organizado, sim, está num ótimo momento aí de compra. E quem está comprando aí não está se arrependendo. Porém, eu sigo com a minha tese que ainda não é o momento para que eu invista na empresa. Mas para quem está comprando aí, bons investimentos, porque vocês estão ganhando uma boa grana, tá bom? Porém, sigo forte aqui nas minhas convicções e montando a minha carteira de forma organizada e bem estruturada, para que a longo prazo eu possa estar colocando ela também na minha carteira. Então, deixa um likezão, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis família!